Olá pessoal, nesse vídeo veremos uma introdução ao IGBT, que é o Insulated Gate Bipolar Transistor, ou seja, o transistor bipolar de porta isolado, que tem uma série de aplicações e é muito importante na utilização no uso de inverters. Então, o que é que vem a ser o IGBT? Então, basicamente, o IGBT é uma combinação de um transistor de junção bipolar e um MOSFET. Tá? Então, isso aí garante que tenhamos uma alta impedância de entrada, que é uma característica do MOSFET, tá? Que todos já conhecem, e também as baixas perdas de condição no estado ligado, ou seja, no estado de condução, tá? No caso do transistor de junção bipolar. Além disso, permite que o dispositivo permite que se trabalhe com altas taxas de tensão e corrente, então, portanto, sendo um dispositivo de utilização em eletrônica de potência. Tá? Lembrando que nós temos eletrônica convencional e temos eletrônica de potência que trabalha com circuitos que lidam com altas correntes e altas tensões. Então, ainda sobre o IGBT, nós temos que o dispositivo de comutação de potência, que combina essa vantagem do transistor bipolar de junção e do MOSFET, como falamos agora há pouco. Então, possui um baixo nível de perdas em condução, além de ser utilizado para bloquear altas tensões. Tá? O transistor bipolar de junção também tem um poder de computação alto, principalmente na condição de desligamento. E por outro lado, já que nem tudo são flores, o MOSFET apresenta tempos de comutação muito curtos, e quando isso leva a questão de que quando utilizados para bloquear altas tensões, ele vai apresentar perdas de condução muito elevadas. Então, se por outro lado nós temos algumas vantagens em relação à questão do transistor bipolar de junção, temos esse pequeno problema, tá, da questão do MOSFET, que o tempo de comutação é muito curto, e para bloquear altas tensões temos umas perdas de condução bastante elevadas, tá, que são algumas características no caso do MOSFET. O IGBT apresenta características de ambos os componentes, tanto o MOSFET como o transistor bipolar de junção. Assim sendo, tem esse componente adequado a trabalhar em altas tensões com tempos mais curtos. Tá? Então isso é importante para questões de utilização em etapas que precisam de chaveamento. Os tempos de comutação do IGBT são da ordem de 100 microsegundos. Tá? Isso é importantíssimo quando trabalhando com chaveamento de sistemas. Então isso vai permitir que o IGBT substitua o MOSFET em muitas aplicações em alta frequência. Tá? Isso que é importante quando se trabalha com alta frequência, você ter um chaveamento em tempo curto, tá? Para que os circuitos funcionem de forma adequada. Então, o IGBT suporta tensões geralmente até 6,5 kV e correntes da ordem de 2,4 kA. Isso é muita coisa. E suportam trabalhar em frequências acima de 20 kHz. Essas são as características, tá, clássicas de IGBTs que vocês podem encontrar em diversos datasheets de IGBTs que são disponíveis no mercado. Então, a estrutura básica de um IGBT é o que temos na figura 1. Então, nós temos a junção P, N-N mais P. Nós temos o emissor, temos o coletor na etapa de baixo e temos o gate, que está isolado das junções através de uma camada de dióxido de silício, tá? SiO2, pode ser visto aqui. Então daí vem-se o nome de transistor bipolar de junção, tá, com porta isolada ou de porta isolada. Ok? Então essa é a representação clássica de um IGBT canal N. Tá? Então nós temos sempre o gate, nós temos o coletor e o emissor. Então vamos ter uma tensão de gate para emissor e temos a tensão coletor para emissor. É parecido com o que temos com um transistor clássico que estamos acostumados a trabalhar. Então, o circuito equivalente é esse aqui.
tá? Que alguns autores chamam que é uma configuração pseudo-Darlington, tá? Então, a configuração que é uma configuração pseudo-Darlington. Então, nós temos um transistor PNP, nós temos um transistor NPN e nós temos a base, responsável pela propagação de base, nós temos um transistor MOSFET de canal P. Tá? Então temos aqui responsável pela polarização da base do transistor. Então temos o gate, temos o coletor e temos o emissor. Então este é o circuito equivalente de um MOSFET. Ainda que a representação no circuito é equivalente, nós temos o gate, nós temos uma corrente IC, a corrente de coletor, e temos a tensão VCE. Então esses são os parâmetros que são importantes quando se utiliza uma informação no datasheet. O VCE, a corrente de coletor, a corrente de gate, emissor. Então são parâmetros que são importantes levar-se em consideração quando se vai fazer a comparação entre um MOSFET e outro. Exemplo clássico para substituição de MOSFETs. Às vezes você não encontra no mercado ou na determinada região um determinado MOSFET, então parte para a equivalência. Então consulte os datasheets, verifique as informações de corrente coletor, tensão máxima suportada pelo componente, a tensão VGE, ou seja, tensão gate emissor, a VCE, que é um ponto, uma informação bastante importante, essa tensão VCE, tá? A tensão coletor emissor. Então são pontos que são importantíssimos quando vai se analisar a utilização de um IGBT equivalente, tá? No caso, uma substituição. Então, voltando ainda sobre a questão da constituição do IGBT, ele consiste em junções PNP que são polarizadas por um MOSFET canal N. Tá? Isso na configuração pseudo-Darlington. Tá? Então a base PNP é polarizada pelo MOSFET. Então na configuração Darlington, que alguns autores chamam de pseudo-Darlington, ele atua na carga de base, fazendo a junção PNP desligar mais rápido, ou seja, é fácil você controlar o processo de desligamento e condução. Entretanto, essa característica aí vai impedir que haja a saturação da junção PNP. E sabemos que às vezes é interessante você trabalhar nas fases de saturação e corte, tá? Então são condições que são interessantes levar-se em conta quando se estudam IGBTs. Então temos vantagens e temos desvantagens. Nesse gráfico nós temos a característica de saída, ok? Ou seja, a corrente IC e versus a tensão VCE. Então nós temos numa determinada etapa, nós temos nessa faixa aqui que o comportamento do IGBT ele se assemelha às características de um SR, que é um retificador controlado de silício, tá? Então nós temos nessa faixa aqui, nós temos um comportamento semelhante a um SCR. E nas outras podemos observar que as curvas são características, a curva característica de saída é muito parecida com o que nós temos na curva de transistores. Quem já está lembrado dos vídeos que já postamos sobre transistores, dá para perceber que essas são curvas características, tá? Onde poderemos perceber claramente a região ativa, região de corte, região de saturação. Tá? Então, para cada curva nós temos diversos valores de VGE, tá? Ou seja, tensão, gate, emissor. Então, aqui nesse eixo nós temos a corrente,
de coletor, IC, e aqui nesse eixo nós temos a tensão de coletor emissor. Então, para alguns valores, então variando de 0, vamos supor, a 12 volts, nós temos algumas características para VGE é igual a 6 volts, então nós temos uma variação de a corrente, tá? E ela permanece num valor para 6 volts, depois para 7 volts, para 8 volts, para 9 volts e para 10 volts, que podemos perceber aqui, subiu aqui um pouco, para 10 volts, que a corrente vai permanecer aqui um pouco acima de 6 amperes. E essas são as características de saída de um IGBT. Então essas características também são importantes na hora de fazermos as comparações para ver se um IGBT é equivalente. Tá? Essas curvas são importantes para se fazer análise e também no projeto de circuitos. Tá? Do ponto de vista de manutenção, ela vai ser importante na hora de fazer uma provável substituição. É a comparação de curvas entre um determinado IGBT e outro, para ver as diferenças entre um e outro e para que a substituição seja correta e adequada ao circuito em questão. As características de transferência também, mais uma vez, uma curva corrente de coletor versus tensão gate emissor, ou seja, a porta e o emissor. Nós temos um ponto aqui que a corrente ela permanece nula até um certo valor de VGE, a partir do qual há um aumento bastante acentuado da corrente de coletor, com a característica que é semelhante ao que nós já estudamos lá para diodo. Tá? Isso é a curva característica de transferência. Também outro ponto que pode ser utilizado na análise para substituição, no caso de utilização e manutenção, é a observação dessas curvas de transferência. Devem estar presentes no datasheet, são informações, então nós temos que ver coisas do tipo ver as curvas, ver aquela anterior que nós vimos, a corrente em função do gate emissor, essa anterior aqui que nós vimos, essa característica de saída, comparação também das características de transferência, observação da tensão VGE, corrente de coletor máxima, também a tensão VCE, são pontos-chave quando trabalhamos com IGBTs para analisarmos, no caso de ser necessário, uma substituição por um IGBT equivalente. É isso que eu estou falando do ponto de vista de manutenção. Tá? Se for utilizar o mesmo componente, não há necessidade de fazer isso. A questão aqui agora é o chaveamento, que esse é o ponto-chave e é o grande pulo do gato quando se trabalha com circuitos baseados em IGBT, que é a questão do chaveamento. Então nós temos alguns pontos que são importantes, tá? Que são considerados 90% da corrente de coletor emissor, 5% da tensão coletor emissor, 10% de ICE, tá? Temos aqui umas perdas na tensão devido ao desligamento. Temos um spike, um pequeno pico aqui no chaveamento, e temos esse tempo TF, nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso, e temos o tempo do chaveamento em microsegundos, tá? Indo de menos 1 microsegundo a 1,5 microsegundos, as tensões VCE, corrente ICE, as variações. Então, outro ponto-chave é a questão do chaveamento. Nós vimos aqui, quando começamos a apresentação do vídeo, que os chaveamentos são muito curtos, tá? E são da ordem de em torno de até 100 microamperes. Como aqui estou vendo, nós estamos vendo aqui chaveamentos bastante curtos, na ordem de até 1,5 microsegundos.
Então, a partir daqui, nós temos uns tempos de chaveamento que são definidos: TD, TR e TF. Tá? Então, esses tempos são importantíssimos quando estudamos o chaveamento de GBTs. Então, como eles são definidos? Eles são definidos da seguinte forma: o termo de turn-on, ou turn-on delay time, o TD, ele é definido como sendo 10% da tensão de gate a 10% da corrente coletor. Então, para que seja definido esse termo de delay, esse turn-on delay time, nós temos que é definido como 10% da tensão de gate a 10% da corrente de coletor. Então, dentro dessa variação, nós temos esse TD. O rise time seria mais ou menos o nosso tempo de subida. O primeiro anterior ao TD seria o tempo o retardo na condução, o tempo de retardo de condução. E o rise time seria o nosso tempo de subida. Então, de 10 a 90% da corrente coletor. Então, nessa condição, nós estamos tendo o nosso TR. Para o turn-off delay time, ou seja, o tempo de desligamento, TF, então corresponde a 90% da tensão de gate e 10% da tensão de coletor. Então, essa é a definição para o turn-off delay time, ou seja, o tempo do retardo, o tempo de retardo e desligamento. E o fall time, que seria o oposto do rise time, seria de 90% a 10% da corrente coletor. Então, ele cai de 90% até 10% da corrente coletor. No rise time, ele tem uma subida de 10% até 90% da corrente coletor. No fall time, nós temos que ele tem uma queda de 90% até 10% da corrente coletor. Tá? Então, são esses tempos de chaveamento que são importantes e que são apresentados nesse gráfico. Tá? Nós percebemos aqui, nós temos 90% da corrente coletor, 10% da corrente de CE, então, de corrente de coletor. Aí temos também 5% da corrente coletor emissor. Então, esses tempos aqui, então temos o rise time, temos o TF. Então, nós temos esses tempos que são definidos em função dos percentuais das tensões VCE e de ICE, ou seja, corrente coletor, como está especificado aqui. Tá? Nós temos sempre a relação entre tensão de gate e tensão e corrente coletor. Então, nós temos sempre trabalhando dentro dessas faixas em função dessas informações de corrente de gate, ou corrente de coletor, tensão de gate, tá? E a partir daí definimos esses tempos de chaveamento. E isso é muito importante na fase de projetos, o entendimento de como o circuito está trabalhando. Isso pode ser visualizado na prática, vendo-se os pontos numa placa para verificar esses pontos de chaveamento. Aqui temos um gráfico que faz uma relação entre a corrente versus a frequência. Como dissemos, ele pode trabalhar com frequências até acima de 20 kHz. Então, nós temos isso daqui de 0.1 até 100 kHz. E nós estamos vendo o comportamento da corrente com a variação com a frequência. Percebe-se que para frequências mais altas, essa corrente tem um decaimento, apresenta um decaimento. Isso para 3 tipos de GBTs, tá? O IRG 7P C36SD PBF, o IRG 40690P PBF. Então, nós temos aqui alguns GBTs e temos as curvas características aqui, tá? De corrente versus frequência. O que dá para perceber é que há uma diminuição da corrente em função da frequência. Tá? À medida que a frequência aumenta, há uma variação de corrente. Isso seria um gráfico em resposta em frequência do GBT. E a partir daí nós temos as aplicações, que é o que interessa quando estamos trabalhando com
IGBTs. A principal delas que temos inicialmente são os inversores. Tá? Aqui temos o inversor monofásico, tá? Com filtro LC. Tá? Vamos ver que nessa questão aqui nós temos uma tensão monofásica, tá? Que é capaz de... Aqui podemos ter um sinal senoidal monofásico que tem a capacidade de inverter o sinal. E temos os IGBTs aqui, né, nesses pontos que vão atuar como chaves para este filtro LC. Tá? Poderia ser uma carga resistiva aqui, poderia ser uma carga puramente indutiva, e para cada essa característica aqui nós temos uma sequência de chaveamento desses GBTs, para que tenhamos uma tensão na carga, ou no caso aqui, o nosso filtro. Então nós teríamos um filtro aqui, e na saída aqui teríamos uma carga. Tá? Então teremos um sequenciamento de chaveamento desses GBTs, que é semelhante, é uma analogia bem simples ao que quando se estuda inversores, faz-se um estudo inicialmente com utilização de chaves simples, tá? De forma que tenha assim, a produção de uma tensão nesses pontos aqui. Nesses pontos aqui nós teríamos uma característica clássica de um chaveamento aqui no sistema em ponte, tá? Que requer mais um pouco de cuidado para que haja um chaveamento perfeito. Então essas chaves aqui existe uma sequência para que haja o chaveamento, e a partir daqui nós temos a tensão aqui nesses pontos A e B. Outra aplicação é um filtro ativo, tá? Onde tem-se uma unidade de potência, tá? Que é um condicionador de qualidade. Tá? Então nós temos uma tensão de entrada aplicada. Tá? Nós temos, no caso aqui, uma carga não linear, e temos o filtro que faz o trabalho. Então temos um filtro ativo em série, e temos um filtro shunt. Temos um filtro shunt, tá? Um filtro ativo shunt neste ponto. Tá? Então temos a aplicação primeiramente com inversores e vemos como filtro ativo. Essas são as aplicações também para IGBT. E acionamento de motores. No acionamento de motores nós temos uma tensão da rede, tá? Onde conhecemos amplitude e frequência, ou seja, a tensão é definida e a frequência é fixa, tá? Estamos conhecidos. Nós temos a etapa retificadora, tá? Então nós temos a etapa C, temos a etapa retificadora. Temos o DC-Link, quem já trabalhou com placas inverter já deve ter visto muito essa parte do DC-Link, que é uma etapa super importante, tá? Quando se trabalha com sistemas que trabalham com inversores, que é o DC-Link, tá? Então temos o DC-Link, que vai pegar agora essa tensão retificada e passar para as tensões DC. E temos a etapa inversora, tá? E no caso aqui estamos trabalhando com um sistema de três fases, tá? Um sistema trifásico. Nós temos 6 IGBTs que irão ser acionados em sequência, tá? Eles não são acionados todos de uma vez, há uma sequência de acionamentos, de forma a fazer o chaveamento perfeito, que para a partir de uma onda quadrada nós tenhamos um comportamento senoidal e possamos aqui ativar o nosso motor, tá? Trifásico. Tá? E aqui está simplificado, mas aqui ainda existem outros circuitos aqui. Nós temos circuitos que vão fazer o chaveamento desses IGBTs. Vamos ver os detetores de fase, detetor de cruzamento de zero. Tem uma série de circuitos ainda adjacentes para que chegamos até o acionamento do motor. Mas do ponto de vista de acionamento, nós temos essa característica. Temos uma tensão, temos uma alimentação da rede, tá? Onde conhecemos a tensão, tá? Amplitude e fase, tá? E a frequência. Passamos pela etapa retificadora, o DC-Link, tá? Que é representada por um capacitor,
Quem já trabalhou com inverter já deve ter visto que está o DC-Link, tá, os capacitores do DC-Link e os IGBTs em si, que vão fazer o chaveamento para que o motor possa ser acionado. Então, ok, pessoal, então essas são as aplicações principais para IGBTs, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Essas são as informações básicas, introdutórias, para que se entenda o funcionamento do IGBT. E no próximo vídeo nós veremos mais a fundo o acionamento de motores, tá? Através do chaveamento com IGBT. Obrigado a todos, um forte abraço, um abraço sideral e até o nosso próximo vídeo. Valeu, obrigado.